que você acha que mais te marca num filme, ao contrário das expectativas, não é a imagem? O que eu costumo dizer é que a imagem te faz pensar e o som te faz sentir. E o que ninguém te conta é que boa parte do que você ouve num filme foi construída depois. Todos esses elementos que compõem uma cena foi feito por pessoas que você nunca vai ver dentro de um estúdio 3 meses depois da gravação, recriando o mundo inteiro do zero, com objetos bem estranhos na maioria das vezes. Mesmo eu sendo diretor, quando eu sento pra ver um filme em casa, é o som que mexe comigo de um jeito que às vezes a imagem não consegue. E hoje eu quero te mostrar por quê. Esse vídeo é em parceria com a TCL, que você pode conhecer mais pelas TVs, mas hoje a gente vai conhecer por algo que talvez você não espera. Então eu vou começar pelo lugar menos óbvio. Muitos sons que você já ouviu, como o TIE Fighter em Star Wars, ele é um elefante combinado com um carro derrapando. E o sabre de luz, você tá acostumado a ouvir também, é um zumbido de uma televisão antiga sendo gravado por cima de um motor de um projetor. São muitas coisas muito específicas e tem uma profissão inteira que faz isso, que chama Foley, que foi criada por um cara chamado Jack Foley, que nos anos 20 olhou para a indústria do cinema como um todo e falou: eu acho que eu consigo fazer o som de uma forma diferente e melhor. A ideia dele era simples, no set era muito difícil de capturar som, ainda é, então ele queria reconstruir tudo depois em um estúdio, com um controle total. Porém, esse controle, ele não é óbvio, a gente usa coisas muito estranhas para mostrar outras coisas subjetivas num filme. E o que é interessante quando você grava o som no estúdio, você não tá só gravando um barulho qualquer. Você acaba tomando uma decisão que vai trazer mais imersão e mais detalhe para aquela cena ou aquela história. E dando um exemplo para vocês, o Zach Cregger, que dirigiu Weapons, que foi um fenômeno aí, ele contou que o David Fincher deu um feedback na edição. Imagina que interessante, né? Que privilégio você poder ter um feedback do David Fincher. Tem uma cena que a personagem sai do carro e a câmera faz um rack focus, ela foca do primeiro plano e vai lá pro fundo para uma quadra de distância pro terceiro plano. O que o Fincher sugeriu foi fazer a mesma coisa com o som. Se a câmera tá focando do primeiro pro último plano, a montagem também tem que mudar com o foco. Isso acaba puxando as pessoas junto com a imagem. Ele falou, os insetos, os grilos ali, tudo anda junto pro fundo com o foco. É como se ele estivesse focando não só com a imagem, mas também com o som também. E você pode não perceber isso conscientemente, mas naquela cena, isso traz um nível de imersão muito interessante. E é isso que o som pode fazer. E o que eu curto dessa TV que tá aqui comigo, que é a TCL C8K, que é uma QD Mini LED, é que o som dela é assinado pela Bang & Olufsen, que é uma das melhores marcas de áudio do mundo. Tem também Dolby Atmos rodando de fábrica, sem uma caixa de som extra, ou seja, você tem uma baita qualidade de som sem precisar investir em um sistema de som. E pra mim isso resolve um problema antigo, que a maioria das TVs no mercado trata o som como uma coisa supérflua, mas a TCL trata ela como uma parte central da experiência. E você sente isso logo que você liga a TV. E quando a gente tá falando de sons em filmes, a gente tem que também, claro, falar da trilha sonora. A gente tem essa cena clássica que pra mim é um masterclass em cinema, que é o Cooper reagindo aos filhos. Depois de passar 23 anos em um planeta em que o tempo passava de uma forma diferente, ele perdeu muito tempo com os filhos. E aí ele chega de volta na nave e vê os filhos mais velhos mandando mensagens. É uma cena profundamente emocionante, que por si só já carrega um significado, mas quando você coloca o som, quando você coloca a trilha do Hans Zimmer, é bizarro, porque você entende o que tá acontecendo e você sente o que tá acontecendo quando você liga o som. Sem o som, não é o mesmo impacto, né? Porque eu acho que aquele órgão, que é a marca registrada do Hans Zimmer nesse filme, ele tem um propósito muito grande, ele traz um tamanho e uma perspectiva épica para aquela história. É como se fosse um lembrete do tempo. O órgão é um instrumento que a gente tá muito acostumado a ouvir na igreja, por exemplo. A igreja onde a gente tem essas passagens, né? A gente tem o casamento, a gente tem o batismo, a gente tem o funeral. É um som muito relacionado às fases da vida. E ali é como se o Cooper estivesse vendo, de certa forma, um funeral da vida dele. A vida dele nunca vai voltar. Ele perdeu o que ele mais queria ter, que é esse tempo com os filhos. E isso, claro, é uma decisão na trilha sonora que faz mais pelos personagens do que qualquer diálogo, na minha opinião. E é por isso que essa cena é tão profunda. E aí tem um lado oposto em Um Lugar Silencioso. Dá uma olhada nessa cena. Como você viu, é muito tempo que você fica muito tenso ali. A família vive num mundo em que qualquer barulho pode chamar a atenção desses monstros, desses alienígenas, na verdade. Eles estão tentando se mover, se esconder e proteger o bebê ali, e a casa começa a alagar. Então é um momento que não tem música em boa parte e quase também não tem diálogo. É só aquela ambiência, é a atmosfera. E a gente vê a água, a gente vê aquele som de respiração, e o jeito que o diretor decidiu fazer isso é construir essa tensão, não colocando mais som, mas tirando o som do ambiente e
vendo como esse silêncio pode provocar mais tensão. Então aí vem uma coisa muito importante, que é um mix também, que é a relação do volume dos diferentes camadas de som que a gente coloca numa cena, desde a trilha até o barulho do bebê chorando, ou o barulho da madeira, da água pingando, etc. Quando a gente começa a ressaltar esses barulhos que são mais minuciosos, a gente começa a dar muita importância para eles e começa a aumentar os stakes da cena. E claro, e quando tem uma ação e quando tem um impacto, esse silêncio, ele se acentua ainda mais, né? Porque através do contraste, a gente tá com silêncio até aqui, quando vem um barulho forte, a gente se assusta ou a gente fica ainda mais tenso. Tem outro filme que trabalha o som de um jeito muito específico, que é Arrival. Arrival é um filme sobre uma língua, sobre comunicação, e o som dele vem acompanhando esse conceito. Os sons dos heptapods, aqueles seres alienígenas, eles não são feitos para parecer necessariamente monstros. Eles são efeitos sonoros baseados em criaturas, são orgânicos, né? Eles são bem graves, quase como se fossem ossos vibrando assim, é uma coisa muito viva. E o som parece até sagrado, né? E extremamente inteligente, não muito ameaçador, na verdade. O que eu acho extremamente criativo é que para chegar nisso, a equipe combinou gravações de pássaros na Nova Zelândia, eles foram na floresta lá, sons de gaita de foles, que é um instrumento baseado em ar, né? Então a gente tem essa questão orgânica também. Se a gente quisesse um ser que fosse um pouco mais ameaçador, talvez a gente se baseasse em sons não orgânicos. E aí também tem barulho de camelo, e misturaram tudo isso até virar essa voz que parece estranha, mas familiar ao mesmo tempo. É muito legal porque a gente sente o som como uma caixa acústica, né? Algo físico. E é muito legal esse momento para falar sobre psicoacústica. E é isso que eu acho mais interessante, quando o som deixa de ser só aquele fundo e começa a ser uma terceira dimensão da cena. Porque a gente vê uma imagem plana, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter uma outra percepção sensorial do que tá acontecendo. E aqui sim eu acho que é mais legal pra gente explicar o Dolby Atmos. Atmos é basicamente um jeito diferente da gente pensar em som, assim como o IMAX faz a gente pensar em imagem. Em vez de você ter só direita e esquerda como num som estéreo comum, a gente passa a pensar num som 360. Então quando um helicóptero passa na cena, ele vem por cima da gente. É uma tecnologia que tem na C8K da TCL, que é muito legal. Numa sala de cinema a gente vê isso também, né? Que é cheia de caixas e é um efeito físico. Então você tem a caixa no teto e você vai ver o som vindo de lá, enfim, é mais literal. Em casa, numa TV, você não tem isso. Não tem como uma TV vir com uma caixa que vai vir atrás de você. A caixa vai estar na TV. Então, esse processamento acaba mexendo em tempo, volume e frequência do som em cada saída para te dar a sensação de que aquilo tá vindo de cima, de trás e dos lados. Então, quando a criatura se move, por exemplo, em um lugar silencioso, parece que ela tá circulando pelo ambiente junto com você. E fora que a TV vem com um grave super forte também, né? Isso ajuda muito a fazer o som virar a terceira dimensão na imagem. E tem uma coisa pessoal minha que eu já tinha um soundbar antes, um home theater que é bem caro, na verdade, que foi curioso é que quando eu liguei a C8K pela primeira vez, eu achei que o soundbar tava ligado, de tão envolvente que foi o som da TV quando eu liguei. Hoje, honestamente, eu não sinto tanta necessidade de ter um soundbar. Claro, né? A psicoacústica não é a mesma coisa que ter as caixas físicas atrás de você. Tem uma diferença. Mas essa TV te leva muito mais perto dessa sensação de ter uma sala cheia de caixas do que qualquer outra que eu já usei. E esse áudio assinado pela Bang & Olufsen, que é essa marca famosíssima, muda como você percebe também os agudos, desde a respiração até o tecido, os passos, os objetos pequenos caindo ali, coisas que a maioria das TVs não consegue fazer. E o legal é que tudo isso acontece sem você precisar instalar nada, já tá lá dentro da TV, né? Mas voltando pros filmes, eu tenho muito interesse em como o silêncio cria essa sensação de estranheza, uma sensação de perda pra gente nos filmes. Em Star Wars: O Último Jedi, tem uma cena em que a Almirante Holdo joga a nave dela em velocidade da luz contra a frota inimiga. Dá uma olhada no que você sente. Aqui o Rian Johnson, que é o diretor, fez uma escolha que foge muito do que a gente espera de um filme de Star Wars. Ele tira praticamente todo o som. E tem gente que interpreta isso como uma escolha ligada, claro, ao próprio espaço, né, ao vácuo, que não tem som. Mas tem também, na minha opinião, uma decisão narrativa pra isso. Pra gente colocar a gente num estado de choque. Mas o efeito é esse. Por alguns segundos, você sente que o tempo parou ali. O silêncio, ele conecta muito as situações que a gente vê na vida real, que às vezes a gente desliga o som, né? Quando a gente fica em choque, parece que a gente não tá ouvindo, a gente não consegue processar o que a gente tá vendo. Tem uma outra técnica muito legal também usada em Dune, que são os contrastes de som. O barulho das naves ali, dos escudos e as tempestades de areia, de repente a gente corta para momentos bem silenciosos. Tem uma cena bem específica que o Paul Atreides coloca a mão dentro da caixa, e na imagem ele coloca a mão e tá parado, mas no som o que acontece é outra coisa. Acaba tendo um barulho do ambiente que some e entra uma textura sonora que é quase física. Dá uma olhada. O
queria muito saber de você. Comenta aqui embaixo qual foi a cena de filme que mais te marcou pelo som e não pela imagem. Pode ser uma cena com música, pode ser uma cena em silêncio, alguma coisa que tá na sua memória pelo som. Eu quero ler aqui e eu tô pensando no próximo vídeo a partir disso. Eu vou deixar o link da C8K aqui na descrição. Se você é alguém que valoriza uma experiência diferenciada quando tá vendo um filme, eu acho que vale muito dar uma olhada, porque a imagem é outra categoria também, é incrível. É uma TV que eu uso e eu recomendo muito. E a próxima vez que um filme te emocionar, pensa numa coisa. Provavelmente o que te marcou não foi só o que você viu, mas também o que você ouviu.